lidere o seu deserto. O deserto do Saara fica no continente africano, com 9.100.100 quilômetros quadrados. O deserto do Saara é conhecido por ser o maior deserto arenoso em extensão territorial do planeta. O deserto costuma simbolizar as dificuldades da vida, os intempéries, as crises, as perdas, os momentos difíceis, enfim. Mas o que o deserto de fato representa? O deserto representa um lugar de escassez, com pouca água, pouca sombra, pouco recurso financeiro. O deserto também representa um período de provação, ou seja, um lugar denominado de escola do caráter e da resiliência, por que não dizer também da obediência. O deserto também representa um ambiente de tentação, onde percebemos nossas faltas e carências. O deserto também representa um tempo de solidão em nossa vida, um tempo de poucas pessoas, poucos amigos, um tempo de abandono. O deserto também representa um lugar de provisão, onde desfrutamos das mais intensas experiências com o nosso Deus. Quando você lê o livro de Êxodo, você vai ver que Deus fez 10 milagres lá no Egito e 20 milagres no deserto, enquanto o povo de Israel peregrinava no deserto. Como liderar o deserto da nossa vida? Primeiro, seja maduro. Crianças só são felizes estando num playground ou num jardim de infância. Adultos aprendem a aprender ou a enfrentar e vencer os próprios desertos da sua vida. Adão foi vencido pelo diabo no jardim. Um jardim lindo, um jardim que tinha tudo o que ele precisava. Mas o Mestre Jesus venceu o diabo num deserto. Jesus, assim, estava nos ensinando que o problema da humanidade não é o lugar onde ela se encontra. O problema da humanidade é o nível de imaturidade em que ela se encontra nos momentos da tentação. Então não culpe o lugar. Responsabilize-se pela sua forma como você dá resposta ao ambiente em que você está, seja esse ambiente de tentação ou não. Lidere seu deserto abreviando sua passagem por ele. A escritora Joyce Meyer disse que nosso comportamento no deserto determina o tempo em que vamos ficar nele. Ou seja, o povo de Israel ficou 40 anos no deserto e não aprendeu quase nada. Não obstante, Jesus, o Filho de Deus, ficou apenas 40 dias sendo tentado no deserto e aprendeu tudo. Quanto antes você aprender no deserto em que você enfrenta, antes você sai. Ou seja, o deserto será seu opressor ou seu professor. É você quem escolhe, é você quem decide. Depende do seu posicionamento. Lidere o seu deserto entendendo o propósito dele. O objetivo de você enfrentar as dificuldades, as intempéries, os percalços, as crises. Em Mateus capítulo 4, versículo 1, está escrito: Então foi Jesus conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. A primeira coisa que você precisa entender aqui é que no deserto o Espírito Santo é o condutor. Nem sempre é o diabo ou seus inimigos ou as pessoas ruins que estão conduzindo você para o deserto. Às vezes é o próprio Deus para o cumprimento de um propósito. Então, não busque teus próprios desertos. Eles virão por si só. Fique tranquilo. Segundo lugar, entenda que no deserto o diabo é o tentador. Então não culpe pessoas. Não transfira para Deus essa culpa. Não busque tuas próprias tentações. Deixa que elas virão. Acredite, elas virão. Terceiro lugar, entenda que neste deserto, Deus é o diretor. É Ele quem está no controle. E é só você seguir o script. Então, não fique o tempo todo querendo improvisar. Siga o script, que eu tenho certeza que vai dar tudo certo e você vai vencer este deserto. Quarto lugar, entenda que neste deserto você precisa ser o ator.
Ou seja, você não pode ser o coadjuvante, você precisa ser o protagonista, para que o seu filme não seja queimado nesse deserto. Quinto lugar, entenda que nesse deserto o propósito é inovador, ou seja, é interessante como as pessoas se reinventam no período de deserto, de crise, de pandemia, de caos e de provação. Seja um profeta no deserto. Há um texto muito interessante em João, capítulo 1, versículo 23, onde João diz o seguinte: eu sou a voz do que clama no deserto. Quando perguntaram a João Batista quem ele era, sua resposta foi: sou uma voz profética que clama no deserto. Mesmo que você esteja atravessando um deserto, continue sendo uma voz profética. Toda pessoa que não é profética se comporta como uma pessoa cética ou patética. Segundo lugar, profetize que nesse deserto o tempo vai acabar, vai passar. Nada é para sempre, nada é eterno, nenhum sofrimento é eterno, tudo é transitório. Então, profetize que você irá sair desse deserto mais forte. Ou seja, a mesma água quente que endurece o ovo, amolece a cenoura. Então, decida o que fazer com esse deserto. E por último, profetize que nesse deserto Deus irá prover tudo o que você precisa. Talvez não irá prover tudo o que você deseja, mas irá prover com certeza tudo aquilo que você precisa para sair desse deserto mais forte, mais humilde, mais experiente e mais dependente de Deus. Então, lidere o seu deserto, porque quem não se lidera se sabota.